Bem-vindo a todos, vamos para mais uma aula de aerofólio de Joukowski. Dessa vez a gente vai usar o resultado do aerofólio de Joukowski para fazer uma aplicação que é para outros temas além dele. A gente vai gerar com o aerofólio de Joukowski uma distribuição de CP. Então nós vamos, a partir de um CP obtido de forma algébrica, gerar as equações que a gente pode integrar esse CP na superfície, calcular o coeficiente de sustentação e depois vamos para o MATLAB e fazer essa integração de forma numérica e ver como que a gente pode fazer isso em outros problemas. Como eu já disse, a aplicação não é única para o aerofólio de Joukowski. A gente pode utilizar essa mesma estratégia para integrar curvas de CP obtidas experimentalmente ou por outras formas numéricas e calcular o coeficiente de arrasto de sustentação. Bom, vamos então calcular a sustentação pelo CP. A metodologia vai ser parecida com o que a gente já viu na aula de placa plana, quando a gente falou de sucção no bordo de ataque, e que o vídeo aparece agora nessa tag aí. Vamos considerar um elemento da superfície do aerofólio, representado por essa linha azul, com um vetor superfície normal direcionado para fora. Só para contextualizar, esse elemento ele pode representar para a gente um certo pedaço aqui do extradorso, tá? E esse vetor área, ele tem duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. O cálculo da força devido à pressão nesse elemento, ele pode ser obtido pelo diferencial da força, é igual a menos a pressão na superfície, que multiplica o vetor área. Que expandindo o vetor área fica dsx na direção y mais dsy na direção j. E esse pequeno elemento de área adotado aqui, ele representa um pedaço de uma asa infinita, que vai ser basicamente uma faixa de largura. Aqui vamos adotar o valor unitário igual a 1, visto que o nosso coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto bidimensional, são dados de forma para uma envergadura unitária e que depois nós vamos normalizar aqui pela corda. Vamos lembrar aqui, no aerofólio de Joukowski, quando eu saio do θ 0 até o 2π, nós saímos do bordo de fuga, o próximo ao bordo de fuga, vamos até o bordo de ataque pelo extradorso, e depois retornamos para o bordo de fuga pelo intradorso. Ou seja, nosso elemento de superfície que nós temos aqui, ele segue esse sentido. Quando o nosso valor de x, né, quando a nossa coordenada horizontal diminui, nós estamos apontando para cima no vetor área para ficar para fora do aerofólio. E quando nossa coordenada y aumenta, quando a gente vai para cima, nesse sentido aqui adotado, nosso vetor área tem sentido positivo com o dsx positivo. Então, dessa forma, podemos escrever o dsx como o dy e o dsy como menos o nosso dx. Então, quando o dx diminuir, o nosso vetor área é positivo. E como nossa envergadura tem valor unitário aqui, nós vamos ter que não entra nessa forma aqui do dsx e do dsy nenhum valor multiplicando pela envergadura, ok? Essa envergadura já é unitária. Então, a nossa f já pode ser escrita como o df vetorial é menos p dy na direção y menos dx na direção j. Utilizando Bernoulli, então, utilizando a equação de Bernoulli, nós vamos obter que a nossa pressão ela é igual à pressão de referência mais a pressão dinâmica no infinito, 1 menos a velocidade local ao quadrado sobre a velocidade no infinito ao quadrado, que também pode ser reescrita como a pressão de referência mais a pressão dinâmica no infinito vezes o coeficiente de pressão. Então, substituindo na equação da força, o nosso diferencial da força fica menos a pressão de referência mais a pressão dinâmica no infinito vezes o CP, que multiplica o nosso vetor área. Agora, só nos resta integrar essa equação. Como antes era uma integral de superfície
e nós transformamos isso ao aplicar a hipótese bidimensional em que o aerofólio ele não muda ao longo da envergadura, nós obtemos então uma integral de linha. Então, o que originalmente seria? O que antes seria a força integral na superfície de menos P ds, vai ficar uma integral em toda a superfície, em toda a linha, em todo o perímetro do meu perfil, P0 mais ρ0 ao quadrado sobre 2, que multiplica CP, vezes dy na direção I, menos dx na direção J. Esse resultado da integral pode ser expresso pela integral de uma constante integral de linha, de uma constante, isso é a curva fechada, vai dar zero. A pressão dinâmica ela vai ser uma constante, então nós vamos ter a pressão dinâmica, que multiplica a integral em toda nosso perímetro do aerofólio, do CP, vezes o dy na direção I, menos o dx na direção J. E isso vai ser igual às minhas duas forças. Na direção horizontal, o arrasto, mais na direção vertical, a sustentação. Se passarmos para o lado das forças, a pressão dinâmica e a corda, para dimensionalizar no lugar da área, porque corda vezes a envergadura unitária vai dar próprio valor da corda, e aí a gente já dimensionaliza, nós teremos que o CD na direção I mais o CL na direção J, teremos a integral de CP, que multiplica o dy na direção I, menos o dx na direção J. Então, dessa forma, podemos utilizar essa equação e fazer a integração desse CP e obter qual que é o valor da nossa sustentação e do nosso arrasto, tendo os valores de CP em torno do aerofólio. Então, esse CP ele pode ser obtido de diferentes formas, não precisa ser só pelo aerofólio de Joukowsky. Dessa forma que está aqui, a única consideração é que as tensões cisalhantes não entram na conta do arrasto, e elas também não entram na conta da sustentação, apesar de que na prática não tem muita influência, não tem muito efeito do cisalhamento no valor da nossa sustentação. Mas é mais significativo sim o efeito do cisalhamento no cálculo do arrasto. Se nós tivermos, por exemplo, por um método dos painéis, por um CFD, ou até mesmo por um experimento medindo a pressão em torno da superfície do aerofólio, é possível usar essa equação para fazer o cálculo. Tá? Só para separar aqui, então nós temos que o arrasto é dado pela integral do CP vezes dy, e a sustentação é dada pela integral do CP vezes dx. Tendo aqui esse resultado, vamos agora para o MATLAB, vamos gerar uma curva de CP a partir da aerofólio de Joukowsky, fazer a integração numérica e comparar a diferença que a gente vai ter no caso específico da aerofólio de Joukowsky com os erros numéricos da própria conta e da integração, e aí a gente compara qual que é o valor numérico e qual que é o valor exato, tá ok? Vamos lá. Bom, vamos agora fazer aqui no MATLAB o exemplo da aerofólio de Joukowsky, gerar a curva de CP e depois integrar ela ao longo de toda a superfície. Então, primeiro vamos definir os parâmetros, né? Por exemplo, o escoamento livre, colocar um valor de 1. Coeficiente C, parâmetro C da transformada de Joukowsky, também vou usar 1, que ele é aproximadamente a corda. Também vamos definir o parâmetro epsilon do centro da circunferência, vamos colocar um valor pequeno, 0,05. E para o M, né, para a componente imaginária do centro da circunferência, a mesma coisa também, um valor pequeno. Assim, o nosso centro da circunferência ele pode ser definido por C sobre 4, que multiplica menos epsilon mais o imaginário vezes o parâmetro M. Dessa forma, o raio da circunferência pode ser calculado pelo módulo do complexo, que seria a diferença entre o C sobre 4 e o centro da circunferência. E o ângulo beta pode ser calculado pelo ângulo do número complexo, que é a diferença de C sobre 4, com conjugado no nosso centro da circunferência. Dessa forma que está aqui, a gente já obtém o ângulo beta como um valor positivo, que é a definição, que ele é o ângulo entre a horizontal e a radial que une o C sobre 4 e o centro da circunferência. Tá? Mas ele é o valor positivo para a gente, porque a gente coloca o centro da circunferência no terceiro quadrante para ter o aerofólio de Joukowsky simétrico arqueado,
ou, no caso da placa plana na origem e no arco de circunferência, o centro no eixo imaginário. O valor, né, os pontos complexos que definem a nossa circunferência são dados pela variável f, que vai ser o centro da circunferência mais o raio, que multiplica a exponencial do imaginário vezes θ. E o nosso θ, nós vamos variar ele de 0 até 2 vezes π. Vou colocar aqui 100 pontos de forma arbitrária. Quanto menos pontos, pior vai ser a integração numérica, e quanto mais pontos, vai melhorar, até um certo limite que não existe melhora, tá? Mas o aumento do número de pontos pode causar um aumento do erro numérico devido ao truncamento do ponto flutuante. As coordenadas do nosso aerofólio vão ser representadas pela transformada de Joukowski, que é dada por f mais c ao quadrado sobre 16, dividido pela variável f. Dessa forma aqui, a gente já pode, inclusive, fazer o plot da y para observar a forma do nosso aerofólio. Vamos ver como ficou esse aerofólio. Aqui podemos ver o nosso aerofólio, ele tem um arqueamento bem leve, uma espessura também leve, porque foi uma escolha feita devido aos parâmetros m e epsilon serem pequenos, tá? Para calcular o CP, agora a gente precisa das velocidades, né? E a velocidade em torno da superfície do aerofólio, ela é dada primeiro pela circunferência e depois ela tem que ser transformada para o domínio do aerofólio. Então, no cilindro, na nossa circunferência, a velocidade em torno do cilindro pode ser dada pela segunda expressão. W, que é a velocidade, o conjugado da velocidade para o cilindro, é igual a 2 vezes o escoamento livre, que multiplica o imaginário, vezes a exponencial de I vezes θ, que multiplica o seno de alfa mais beta, menos o seno de alfa menos θ. Ainda não definimos o valor do ângulo de ataque, portanto vamos fazer aqui alfa igual, vou colocar 3 graus, mas tem que passar para radianos para aplicar na formulação. Aqui nós temos então os números complexos que são conjugados da nossa velocidade. Agora vamos calcular o valor de CP para a circunferência. Portanto, o CP ele é obtido por 1 menos a velocidade, multiplica o conjugado da velocidade, dividido por 0 ao quadrado. Portanto, com o CP calculado, a gente pode plotar e observar como ficou o resultado a partir do real do componente real da nossa F e o valor de CP. Então aqui a gente observa a curva de CP para o nosso cilindro, a forma, né, a direção do eixo Y, ela está no padrão, mas não está de acordo com o que se usa geralmente para a curva de CP para estudo de aerodinâmica de aeronaves. Mas aqui eu não vou me preocupar com isso agora. Vamos agora calcular qual que é o valor da velocidade conjugada para o aerofólio, o que é dado pelo cálculo para a circunferência, que divide pela derivada da transformada, que é dado por 1 menos c ao quadrado sobre 16, que multiplica a nossa f ao quadrado. Que calculando nos retornou novamente o número complexo, e agora o CP, nosso aerofólio, pode ser obtido por 1 menos a nossa velocidade conjugada, que multiplica pelo conjugado da velocidade, dividido por o 0 ao quadrado. Agora, novamente, a gente pode fazer o plot, mas dessa vez utilizando as coordenadas do aerofólio. Agora, invertendo o eixo, vamos fazer o plot, guardando aqui qual que é a identificação do nosso plot. Aplicamos aqui o reverso, né, a direção reversa para o eixo Y. E aqui já observamos, então, a nossa curva de CP. O interessante é que essa curva de CP, como ela está de forma numérica, agora a gente pode aplicar a integração. Existe uma função no MATLAB
que faz a integração numérica pela regra do trapézio. Então, se a gente faz aqui o help trapeze, que é o nome da função, nós observamos aqui que a regra do trapézio é só fornecer o vetor x e o vetor y, no nosso caso vai ser x e cp, e fazer a integração. Como não são matrizes, a gente não tem que definir em que direção, se vai ser nas linhas ou nas colunas que essa integração se aplica. Tá? Então, a gente pode simplesmente calcular aqui o CL numérico pela integral trapeze. Aí nós vamos pegar a parte real do nosso vetor y, a curva de CP, e dividimos pela corda. Obviamente, a nossa corda é praticamente o parâmetro C, então vou usar aqui como valor C maiúsculo, mas poderíamos extrair também das nossas coordenadas. Se a gente for observar aqui, nós temos que a parte real do y, que são as coordenadas horizontais, não se encerram exatamente na metade da corda, e o ponto mínimo não é exatamente na metade da corda também. Ele vai ser um pouco maior. Um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, como é possível observar aqui. Então, se nós queremos calcular a corda, nós podemos fazer pelo máximo da parte real de y e subtrair a menor parte real de y. Então, a coordenada mais à direita e mais à esquerda. Nós vemos aqui que a corda fica um pouquinho diferente da unidade, mas muito pouco, menos de 1% de diferença. Então, o cálculo do nosso CL pela integração numérica resulta aqui num CL de 0,6577. Porém, o valor exato ele pode ser obtido, a gente fez isso em outros vídeos, tá? Então, quando está aqui na descrição qual que é o vídeo, é 2π, que multiplica a raiz de 1 mais epsilon ao quadrado mais m ao quadrado, que multiplica o seno de alfa mais beta. Nós vemos aqui que a diferença deu muito pequena, né? Então, nosso valor de CL, o exato numérico, deu uma diferença bem pequena. Qual que é o valor dessa diferença? Usando, obviamente, o exato como referência, né? Então, nosso CL numérico menos o CL exato, uma diferença aí na terceira casa decimal, então de milésimos, porém, dividido pelo CL exato, nós vemos que é uma diferença aí de menos de 1%. Ok? Então fica aqui esse exemplo. Esse tipo de aplicação vai ser utilizado em vários momentos, tá? Quando se trabalha com aerodinâmica, principalmente quando a gente vai para dados computacionais e para dados experimentais, em que nós temos já os parâmetros de CP, né? Nós temos uma distribuição de pressão, de tensões, e a gente precisa integrar esses valores. Bons estudos!